Olá, estudante, você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Que bom que nós estamos juntos aqui mais uma vez em mais um encontro comigo, professor Magno Andrade, professor de Língua Portuguesa, que está ali inserida na área de conhecimento de linguagens e suas tecnologias. Bom, vocês já perceberam que neste primeiro bimestre nós estamos trabalhando com alguns assuntos que são base, que vão funcionar então como base para que você possa intensificar os seus estudos ao longo do ano até a data da prova, tá bom? E hoje não é diferente. Nós vamos falar de mais um assunto base. Olha, nós já falamos sobre o que é texto, sobre tipos de textos e gêneros textuais, e hoje nós vamos falar sobre as questões objetivas. E, portanto, vamos conhecer melhor a estrutura das questões objetivas presentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ver essa estrutura, vamos conhecer um pouquinho também sobre os conteúdos mais específicos que normalmente caem em língua portuguesa, beleza? Vamos lá então. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma longa prova dividida em 2 dias de aplicação, tá? Isso vocês já sabem. São 2 domingos agora, né? Primeiro domingo e aí no próximo domingo você faz a outra metade da prova. O Enem tem 180 questões objetivas de múltipla escolha organizadas da seguinte forma. Ciências humanas e suas tecnologias, 45 questões. E aqui em ciências humanas vai entrar sociologia, filosofia, geografia, história, vai entrar tudo aqui, beleza? Linguagens, códigos e suas tecnologias, 45 questões. E a gente vai ver mais a fundo o que cai na prova de linguagens, tá? Quais são os conteúdos, os componentes curriculares. Matemática e suas tecnologias, 45 questões. E ciências da natureza e suas tecnologias, também 45 questões. E aqui vai entrar biologia, física, química, entra nesse bolo aqui das ciências da natureza, beleza? Então, são 180 questões divididas em 4 áreas do conhecimento, cada área do conhecimento com seus componentes curriculares, tá? E cada área com 45 questões, beleza? Mas o que significa questão objetiva de múltipla escolha? Aí, professor, já começou. O que é esse trem? Questão objetiva? Não entendo muito bem o que é uma questão objetiva, múltipla escolha, o que é isso? Vamos lá então. Vamos começar pela ideia aqui de múltipla escolha, tá? Quando eu falo de múltipla escolha, primeiro, a gente tem aqui escolha, escolha é tranquilo. Vocês conhecem aí o significado de escolha, tá? E múltipla, gente, é porque ela são muitas, são várias, são variadas as escolhas, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu tenho uma múltipla escolha de copos, é porque eu tenho vários modelos de copos para poder escolher. Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo de como que funciona a estrutura. Nós temos, então, o número da questão, começando aqui do 1 até a questão 180, tá? Nos 2 dias de prova. E eu tenho as múltiplas escolhas de respostas objetivas. O Enem, ele trabalha com a estrutura de 5 alternativas, tá? Então, alternativa A, B, C, D, E. E prestem muita atenção. Somente uma é a correta, tá? Então, se você tiver com dúvida, por exemplo, nossa, eu não sei se é a A ou então a letra E, estão tão parecidas, eu estou com dúvida. Você precisa de ler, reler, refletir e chegar em um consenso. Porque não vai ter 2 respostas corretas, tá bom? O Enem trabalha, então, somente com uma alternativa correta, tá? Então, essa é a estrutura de uma prova objetiva de múltipla escolha, tá? É uma prova, então, que vai ter número da questão e algumas opções, algumas alternativas para que você possa escolher a mais correta. Diante dessa quantidade de questões, gente, é importante que você consiga interpretar muito bem os enunciados.
Por isso, veremos algumas dicas de interpretação. Olha, começar antes da prova, afinal de contas, a prova, gente, é só o espetáculo. Imagina que é um teatro. A coisa mais importante em uma apresentação teatral não é o dia da apresentação, mas é o ensaio. Porque é no ensaio que você vai entender a dinâmica, que você vai afinar uma luz, que você vai entender o seu movimento ali no palco. E aí, no dia da apresentação, você só vai colocar aquilo em prática. Para a realização de uma prova é a mesma coisa. O antes da prova é mega importante. Por quê? É antes da prova que você vai criar ali suas técnicas de estudo, que você vai aprender o conteúdo, tá? Que você vai administrar ali as dicas necessárias para a realização da sua prova. Então, antes da prova, amplie o seu conhecimento de mundo. Eu acho que é a primeira vez que eu falo dessa expressão esse ano aqui com vocês do Enem. E vocês podem ter certeza que eu vou falar muito, mas muito, em muitas outras aulas, eu vou falar sobre essa expressão, conhecimento de mundo, tá? O que é o conhecimento de mundo, gente? É tudo que você sabe. Ah, professor, mas eu não sei nada. Claro que você sabe, gente. Claro que você tem o seu conhecimento de mundo. Não, professor, não sei não, porque eu não gosto de estudar e eu só fico no videogame. Você tem conhecimento de mundo em relação ao videogame, em relação a jogos, em relação aos gráficos utilizados ali para aquele jogo, se é um gráfico legal, se está muito ruim, se você consegue entender os comandos, então tem comando legal o jogo, ou se o jogo não tem tanto comando e você tem que descobrir as coisas sozinho. Percebe então que você tem conhecimento de mundo? Não, professor, eu só gosto de maquiagem, fico o dia inteiro assistindo tutorial de maquiagem no YouTube. Você tem o conhecimento de mundo, então, sobre maquiagem. Tudo que você sabe, tudo que você conhece é considerado conhecimento de mundo e pode ser utilizado na hora de responder as questões objetivas da sua prova, tá? Na hora de interpretar o texto e até mesmo na hora de redigir a sua redação. Mas é um assunto que nós veremos com mais detalhes mais pra frente, tá bom? Então, gente, é importante que você amplie o seu conhecimento de mundo. Que você torne o seu conhecimento de mundo grande, vasto. Como que faz isso, professor? Procurando se informar, gente. Ouça podcasts, assista vídeos, leia, converse com as pessoas, visite lugares. Gente, eu vou falar só daqui de BH, porque é onde que eu conheço mais, tá? E aí você precisa procurar na sua cidade. Existem dezenas de lugares muito interessantes aqui na cidade de Belo Horizonte, com acesso gratuito. Dezenas. Que você vai entrar ali em museus, você vai entrar em centro cultural, você vai entrar em diversos espaços, você vai conhecer muito sobre o assunto que é abordado naquele espaço de forma gratuita. Então é importante que você pesquise aí na sua cidade espaços culturais gratuitos para que você possa ir e possa ampliar o seu conhecimento de mundo, tá bom? Treine realizando simulados. Na internet, gente, é de fácil acesso o site do INEP, em que você consegue baixar as provas, as versões anteriores do Enem. E, contrário do que a gente imagina, existem muitas versões anteriores. Sabe por quê? O Enem tem a aplicação oficial que a gente vê lá e que passa na televisão e que todo mundo faz. Mas existem outras aplicações. Por exemplo, após a data do Enem, para todo mundo, tem uma aplicação específica para as pessoas que estão privadas da liberdade, para as pessoas que estão presas. E aí, não pode ser a mesma prova. Eles têm que elaborar uma outra prova do Enem. Então, no mesmo ano, às vezes chega a ter uma, duas versões de prova do Enem. É interessante, então, porque você tem um vasto material, levando em consideração que existe Enem desde 1998, se eu não me engano. Você tem aí muito material para poder fazer simulados, tá bom? Se você não tem acesso à internet, ou se o seu acesso na internet não permite
baixar arquivos como as versões anteriores da prova, peça aí na sua escola. Converse com o diretor da escola, com a diretora, fala, olha, eu quero estudar, mas eu não consigo baixar. Deixa eu fazer aqui na escola, você consegue imprimir para eu fazer em casa? Converse aí que eu tenho certeza que eles vão arrumar um jeito para você, tá bom? Familiarize-se com infográficos, gráficos, mapas mentais, charges, tirinhas. Por quê, gente? Esses aqui são gêneros textuais comuns nas provas. Toda a prova do Enem você vai achar um infográfico, você vai achar um gráfico, você vai achar uma charge, uma tirinha, um mapa mental, toda a prova do Enem. Então é importante que você aprenda a ler também esses outros gêneros textuais. Nós já até falamos um pouquinho, por exemplo, sobre os gráficos. O gráfico, a leitura dele não é uma leitura comum. Você precisa de identificar os pontos, onde que um ponto vai, ele começa embaixo e ele sobe. O que que isso significa? E ele sobe até qual número? Até qual proporção? Você precisa de criar essa habilidade de leitura, tá? E você precisa de criar isso agora, para que no dia da prova você já tenha uma habilidade desenvolvida e consiga ler de modo mais rápido, tá? E treine a sua leitura. Além da leitura desses gêneros aqui, da leitura também dos textos em prosa. Esses textos, romance, conto, artigo de opinião, notícia. Você precisa de treinar a sua leitura. O treino da leitura, gente, além de ampliar o seu conhecimento de mundo, ele vai fazer com que você também desenvolva boas habilidades de leitura. Ou seja, você vai conseguir ler mais rápido, observar as informações mais importantes do texto para poder responder as perguntas. Beleza? Continuando então. Leia um texto e conte-o para alguém. Sabe por quê? Quando você lê um texto e conta ele para alguém, e você conta ele do jeito certinho, significa que você leu, interpretou bem, entendeu bem o seu texto. E aí, à medida que você vai contando ele para as pessoas, lê um texto e conta para alguém, lê outro texto, conta para alguém também, você vai observando os pontos fortes do texto e aí você vai desenvolvendo a sua habilidade de leitura, tá? Use o dicionário. Existem diversas palavras, gente, que nós realmente não sabemos o significado. Isso é comum. Sabe aquele dicionário pequenininho? Tá lá, mini dicionário Aurélio, por exemplo, mini dicionário Oás, que você recebe, que tem muito nas escolas? Só aquele dicionário pequenininho tem, em média, 25.000 verbetes, ou seja, 25.000 palavras só naquele mini. Olha que é o mini, hein? O dicionário maior, ou ampliado, ele chega a 60.000, 70.000 palavras. Impossível a gente saber o significado de todas, né? E nem são todas que estão lá. Portanto, é muito importante que você use o dicionário. Viu uma palavra estranha, não sabe o significado? Não, corre lá no dicionário, veja ele, tá no dicionário impresso ou no dicionário digital, porque você vai internalizando o significado daquelas palavras, tá? Justifique por que marcou determinada alternativa. Gente, o povo faz tanto isso. A aluna é mestre para fazer isso. Tá lá as questões de marcar. Ou então, uma pergunta. E aí, o aluno pergunta, sim. Desculpa, o aluno responde, sim. Mas sim por quê, meu filho? Eu já falo com meus alunos, não responda sim, não ou talvez. Porque eu quero a justificativa. Sabe por quê, gente? Que principalmente os professores de português ficam pegando no pé. Alunos lê lá, justifica e já fala, ai, que isso, gente? Por que o professor está fazendo isso comigo, me fazendo sofrer tanto? Mas por quê? Quando você justifica aquela resposta, significa que você entendeu bem os textos a que ela se refere, que você entendeu bem o enunciado. Não é um simples achômetro, um simples chute que você colocou lá. Você não marcou D porque é D de Deus, entendeu? Você marcou D porque você tem certeza de que é a letra D. Então, buscar justificar o porquê que você marcou aquela alternativa faz com que você entenda melhor a dinâmica do texto, a dinâmica dos enunciados e da prova. Estude o significado dos verbos de comando.
Os verbos de comando, gente, são aquelas palavras que dão um comando específico em relação ao texto ou ao enunciado. E aí a gente tem aqui alguns verbos de comando, claro que não estão todos aqui, mas a gente tem alguns verbos de comando que são importantes de você entender o significado, porque eles estão muito presentes no Enem. Tira um print aí da tela, tá, gente? Para você pesquisar depois, ó, uma foto. Analisar significa, então, que você precisa de analisar aquele texto, seja um texto verbal ou não verbal, ou híbrido, para poder responder às perguntas, para poder achar a alternativa correta, tá? Associar. Para que eu associe algo, eu tenho que ter duas coisas para associar, tá? É a mesma, desculpa, é a mesma ideia do comparar. Então, se eu preciso de comparar algo, eu preciso de ter duas coisas. Aí vai ter lá, por exemplo, leia o texto 1, leia o texto 2. E aí você vai fazer essa comparação, tá bom? Ou essa associação. E aí tem outros, como avaliar, classificar, definir, enumerar, explicar, justificar, tá? E aí você precisa de entender o significado destes verbos. Porque ao entender o significado, você vai perceber o que aquele enunciado está pedindo de modo específico para aquela questão. Continuando, então. No dia da prova, gente, grife o que eu achar importante. Já perceberam que eu vou falando com vocês e eu vou grifando, circulando algumas palavras? Porque são palavras-chave, são palavras importantes para aquele texto que está sendo lido, tá? E isso é interessante também que você faça ao longo da leitura dos textos e dos enunciados, tá? Primeiro, leia o enunciado da questão, depois os textos relativos a ele. Por quê? Porque quando você já sabe o que o enunciado quer, você já faz uma leitura direcionada do texto. Isso faz com que você ganhe tempo, ganhe dinamismo ali ao realizar a sua prova. Pare e descanse alguns minutos, gente. Fica aquele trem doido fazendo a prova desesperado, não. Para um pouquinho, come aquilo que você levou, pede para beber água, descansa um pouquinho ali, pequenas, tá, gente? Não precisa deitar e dormir na mesa, não. Tem gente que faz isso. Mas dê pequenas pausas para que você se reconecte aí e volte para a prova, tá? E resolva as questões e já marque no gabarito. Gente, não deixa gabarito para marcar por último. Ficar colorindo as bolinhas. Olha só a dificuldade para poder colorir uma bolinha toda. Imagina 90 bolinhas. Então, sabe que a número 1 é A? Já vai lá e marca, já colore a bolinha. Porque quando você terminar a prova, você já terminou o gabarito, tá bom? Continuando então. As questões de linguagem, gente. A prova de linguagem é composta pelas seguintes matérias, olha. Tecnologia da informação e comunicação, que a gente vai ver com mais detalhes, tá? Porque isso é estudado dentro de língua portuguesa. Língua portuguesa, literatura, artes, educação física, inglês ou espanhol. No ato da inscrição, você vai escolher se você quer inglês ou espanhol, tá bom? E aí, dentro de língua portuguesa, gente, existem alguns conteúdos que são muito importantes para o estudo. Por exemplo, gêneros e tipos textuais que nós já vimos. Se você perdeu essa aula, retome lá para poder você assistir, tá? Classe de palavras, linguagem coloquial, variações linguísticas, linguagem mista, que é outro nome que a gente dá para a linguagem híbrida, que eu já falei com vocês. Figuras e vícios de linguagem. Então, a gente tem figuras de linguagem, como a metáfora, como a metonímia, tá bom? E a gente tem os vícios de linguagem, como o ai utilizado pelo mineiro é um vício de linguagem, tá? Funções da linguagem, interpretação de texto, literatura. Então, são conteúdos base que você precisa deles para poder até mesmo entender outros conteúdos um pouquinho mais complexos, tá bom? Portanto, na aula de hoje nós conhecemos melhor a estrutura das questões objetivas presentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, gente, retome alguns conteúdos, retome esta aula, pegue as dicas, principalmente antes da prova, para que você possa desenvolver melhor o seu estudo, tá bom? Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e até o próximo encontro.